Segunda-feira, 7 de abril, terceira edição do Dia para você. Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que tem dado o que falar. O tal do colapso silencioso das crianças digitais. Isso mesmo. É o que estão dizendo sobre a geração alfa, né? Os nascidos entre 2010 e 2024. Exatamente. E a gente vai mais além, vamos tentar entender também como fica o futuro da geração beta, que já começou a dar as caras a partir de 2025. O ponto-chave aqui não é só a tecnologia ser uma novidade, a gente precisa ir fundo e entender como essa imersão digital, desde cedo, está moldando a forma como essas crianças crescem, aprendem e se conectam. A gente sabe que tem gente super animada com as possibilidades, mas também tem um lado preocupante, né? Com certeza. Por isso a gente foi atrás de várias fontes para ter uma visão mais completa do cenário. Artigos do Nexo, pesquisas do CS Mott Children's Hospital e da JAMA Pediatrics, a visão de especialistas como o demógrafo Mark McCrindle. E não podemos esquecer da revista Panvel Saúde e do canal do Infographic Show no YouTube. Usamos bastante material para formar essa análise. A ideia é ter um panorama bem amplo, com diferentes perspectivas. Isso. E a nossa missão aqui é trazer os pontos cruciais sobre como essas gerações estão se desenvolvendo nessa era digital. Separar o joio do trigo, sabe? Entender o que realmente importa sem cair em sensacionalismo. Analisar os benefícios e os riscos com cuidado, com base em dados e pesquisas. Para começar, acho que é importante a gente pensar em como a infância dessas crianças é completamente diferente da nossa, né? Quer dizer, de gerações anteriores. Totalmente. A geração alfa e beta já nasceram imersas no mundo digital. É algo completamente novo na história da humanidade. E tem gente que vê isso com muito otimismo, né? O Mark McCrindle, por exemplo. Ele acredita que a geração beta vai ser super adaptável, criativa. Vale falar que eles vão ser autodidatas, capazes de resolver problemas globais complexos. É que eles vão viver em estruturas familiares menos tradicionais, com a economia funcionando basicamente no digital. E essa visão positiva também aparece na área da psiquiatria. Tem pesquisadores que acreditam que essa nova geração vai ter uma convivência globalizada e multicultural. Que legal. A ideia é que isso leve a um nível maior de compreensão e inclusão entre as pessoas. Faz sentido. E tem outra previsão curiosa. A geração beta talvez tenha mais animais de estimação do que filhos. Olha só. Pois é. Isso mostra como os modelos familiares estão mudando, né? Com certeza. Mas, como a gente estava falando antes, nem tudo são flores nesse mundo digital, né? É verdade. Já estamos vendo alguns sinais de alerta bem preocupantes. Uma pesquisa do CS Mott Children's Hospital nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou que 1 em cada 5 crianças entre 6 e 12 anos tem poucos ou nenhum amigo. Nossa. E sabe o que é mais preocupante? Os pesquisadores relacionaram esse isolamento à preferência das crianças por interações online, em vez de contato presencial. E a pesquisa também apontou para um fator social importante. A diminuição de espaços físicos de interação por causa de cortes em programas de esporte e atividades extracurriculares. Verdade. E quem sofre mais com isso são as crianças de baixa renda, né? Elas acabam tendo menos oportunidade de construir laços sociais na vida real. E o Nexo Jornal também levantou essa questão, falando do impacto do uso excessivo de telas na saúde mental, no desenvolvimento do cérebro e na formação social de crianças e adolescentes. Os especialistas que eles entrevistaram foram bem claros. O tempo excessivo em frente às telas está ligado à diminuição do bem-estar emocional e a problemas no desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. E por falar em desenvolvimento neurológico, teve um estudo da JAMA Pediatrics com dados bem interessantes sobre isso. Eles descobriram que crianças de 3 a 5 anos que passam muito tempo em frente às telas têm um desenvolvimento menor da substância branca no cérebro. E essa substância é essencial para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e de linguagem, né? Exatamente. E tem outro dado que a gente não pode ignorar. Uma pesquisa do governo dos Estados Unidos feita entre 2020 e 2023 mostrou os piores resultados em décadas em matemática e leitura para adolescentes de 13 anos. Caramba! Uma queda significativa no desempenho escolar. E a gente pode ligar isso ao excesso de estímulos visuais rápidos que plataformas como YouTube, TikTok e Instagram bombardeiam nas crianças, né? Sem dúvida. Essa enxurrada de informação fragmentada pode estar diminuindo a capacidade de concentração e dificultando que elas se dediquem a tarefas mais complexas, que exigem mais tempo e atenção. É verdade. E tem outro problema sério que a gente precisa falar. A epidemia de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. Pois é. Os números já eram alarmantes antes da pandemia. Entre 2010 e 2019, os casos aumentaram 50%. 50%. E entre 2016 e 2019, cerca de 9% das crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos já tinham um diagnóstico de ansiedade. É muita gente. E os especialistas apontam a presença constante e invasiva das redes sociais como um dos principais fatores para esse problema.
A revista Panvel Saúde também fala sobre isso. Eles observaram que crianças que ficam muito tempo expostas a telas tendem a apresentar mais sinais de depressão, baixa autoestima e dificuldade de interação social. E a publicação Autismo e Realidade complementa essa visão, alertando para os efeitos do sedentarismo digital e do isolamento no desenvolvimento afetivo e físico das crianças, com riscos até de transtornos de desenvolvimento. E as redes sociais têm um lado bem sombrio, né? A comparação constante com padrões inatingíveis, a busca por validação através de likes. Isso cria uma pressão enorme, principalmente para os mais jovens. Sem contar que as redes sociais viraram um terreno fértil para fake news, discurso de ódio e comportamentos antissociais, a geração alfa está crescendo em meio a tudo isso. É verdade. E tem os influenciadores digitais que muitas vezes acabam reforçando estereótipos e ideias preconceituosas. Um exemplo disso são as campanhas anti-vacina. Elas se espalham pelas redes sociais com informações falsas e enganosas e a gente está vendo doenças que já tinham sido erradicadas voltarem a ser um problema de saúde pública. É um perigo real. E tem outra questão que tem preocupado os especialistas. A falta de empatia. É mesmo. Pesquisas recentes mostram que a geração alfa tem dificuldade de reconhecer as emoções dos outros, de resolver conflitos de forma respeitosa e de lidar com a frustração sem partir para agressão. Faz sentido. Se a gente parar para pensar, a interação humana real está sendo substituída por avatares, memes e curtidas. Exatamente. E isso pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades emocionais essenciais para viver em sociedade. É verdade. E tem o anonimato e a busca por viralização nas redes sociais, que acabam incentivando julgamentos precipitados, cyberbullying e falta de responsabilidade por comportamentos violentos. Tem gente que se sente livre para falar o que quiser na internet sem pensar nas consequências. Exatamente. E os educadores têm observado que as crianças estão reproduzindo na vida real a agressividade que vem nos comentários online. Nossa. É como se elas tivessem internalizado essa cultura da internet, sabe? Que preocupante. E tem aquela previsão de que a geração beta pode acabar substituindo a interação humana por relações com criaturas virtuais. A gente precisa pensar no impacto que isso pode ter nos relacionamentos afetivos. Sem dúvida. E tem outro risco. A tecnologia pode afetar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças desde muito cedo. Tem muita criança que aprende a mexer em tablet celular antes de aprender a ler e escrever. Exato. E isso levanta questões sobre quais habilidades estão sendo priorizadas no desenvolvimento infantil. É verdade. E pensando nos pais da geração beta que estão nos ouvindo agora, o que eles podem fazer para minimizar esses impactos negativos? Uma dica importante é: promovam momentos em família sem telas. Jogos de tabuleiro, contar histórias, brincar ao ar livre. Criar espaços para interação humana genuína, longe do mundo digital. Exatamente. E é importante lembrar que existe um preconceito contra as novas gerações. A gente precisa ter cuidado para não criticar os jovens com base em uma visão nostálgica do passado. Verdade. Cada geração tem suas características e desafios. E os estudos também alertam para os riscos físicos do excesso de telas. Problemas de sono, problemas de visão, aumento do sedentarismo, o que contribui para a obesidade infantil. É um conjunto de fatores preocupantes. Sem dúvida. É interessante a gente pensar que, no passado, as preocupações eram com movimentos contraculturais, e hoje a gente vê que muitas dessas preocupações eram exageradas. No caso da geração alfa, os alertas vêm acompanhados de dados concretos, pesquisas científicas e diagnósticos clínicos cada vez mais frequentes. E a grande diferença é que, hoje, o agente de mudança não é uma ideologia ou um movimento social. É a internet, uma estrutura onipresente que molda a forma como a gente vive, se relaciona e pensa. É verdade. E com a popularização de tecnologias vestíveis e ambientes virtuais imersivos, como o metaverso, a tendência é que a gente fique cada vez mais conectados. Com certeza. Então, o que a gente precisa entender é que não se trata de demonizar a tecnologia, mas de usá-la de forma consciente e equilibrada. Orientar, mediar e humanizar o uso da tecnologia por crianças e adolescentes. Isso. E os especialistas recomendam algumas medidas importantes. Limitar o tempo de tela, incentivar atividades presenciais, investir em programas de lazer e cultura, criar momentos em família sem internet. E, principalmente, educar para uma literacia midiática crítica. Ensinar as crianças a navegar no mundo digital com segurança e discernimento. É isso aí. O desafio é grande, envolve toda a sociedade. A gente precisa garantir que o avanço tecnológico caminhe lado a lado com o desenvolvimento de indivíduos mais conscientes, críticos e capazes de construir relações humanas mais saudáveis e significativas. Uma infância conectada não pode significar o abandono do contato humano real e da construção de relações autênticas. É um ótimo ponto para a gente refletir. Com certeza. E com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que tenha sido útil para você entender melhor esse assunto tão importante. E lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde.
e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!